Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial para a análise, para o debate dos assuntos de hoje. Vamos escalar aqui o nosso time, vamos colocá-los todos em campo. Professor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS, da Anvisa. Tudo bem, professor Gonzalo? Muito bem-vindo mais uma vez. Bem com queixas, né? Vamos levando, hein? Queria cumprimentar aqui os nossos companheiros de bancada, o Ricardo, o Rodrigo, a Marta, você, a Zenilda. Cumprimentar quem está nos assistindo, né? Vamos utilizar esses momentos de liberdade que temos aqui para que a gente fixe essa liberdade como um valor importante do nosso Brasil. Nosso primeiro tema, em sua coluna na revista Veja, o jornalista Matheus Leitão diz que as manifestações pró-governo foram grandes, mas menores do que o presidente Jair Bolsonaro esperava após dedicar as últimas semanas a mobilizar seus seguidores. O resumo do dia 7 foi de muita gente na rua, mas pouco impacto. São as palavras aqui do jornalista Matheus Leitão na sua coluna. Porém, com um presidente que aumentou ainda mais o tom da radicalização, ameaçando outros poderes e afirmando que não cumprirá decisões judiciais, o que fez com que vários partidos, até então neutros, passassem a falar em impeachment. Segundo o jornalista Matheus Leitão, as perguntas que ficam são: até quando e até onde ele, presidente Bolsonaro, vai? Então vamos com essas perguntas aqui, inicialmente, do jornalista Matheus Leitão, colunista da revista Veja. Olá, professor Gonzalo Vecina Neto, até onde vai o presidente Bolsonaro? Eu acho que o Ricardo, o doutor Ricardo e o doutor Rodrigo foram matadores, né? Eles falaram o que tinha que ser falado. Eu só estou muito preocupado mesmo com a possibilidade de, antes de uma das duas alternativas que o doutor Rodrigo colocou, este sujeito dar um golpe, né? Como ele tentou fazer no dia 7, né? Se não fosse a agilidade do ministro Fux, provavelmente nós talvez tivéssemos mergulhado em mais uma noite de sei lá quantos anos, como a que nós mergulhamos em 1964. Nenhum país, nenhuma democracia sai melhor de um golpe de Estado. Sempre sai achincalhada. Então, eu espero que nós, sociedade brasileira, e as instituições que compõem o Brasil consigam resistir a esta tentativa de golpe, Mauro. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que estabelece regras para o uso e moderação de redes sociais e limita a remoção de conteúdos. Essa MP, publicada segunda-feira, altera o Marco Civil da Internet, que é a lei que regulamenta o uso da rede no Brasil. O texto da medida provisória estabelece direitos e garantias aos usuários de redes sociais e diz ser necessário que haja uma justa causa e motivação nos casos de cancelamento ou suspensão de funcionalidades de contas ou perfis mantidos pelos usuários de redes sociais. O que se espera é que o Senado devolva, essa é a expectativa aí, né? Essa é a expectativa que o Senado devolva, porque essa MP não tem cabimento, é uma MP feita só para a família dele, né? Mas eu concordo com o doutor Rodrigo, nós estamos vivendo um processo de esgarçamento. Agora, nesse 7 de setembro, esse esgarçamento foi, pelo que contam a mídia, né? Pelo que aconteceu, uma tentativa de invasão, inclusive do Supremo Tribunal Federal, pela porta dos fundos, houve a tentativa de pular os muros, né? E a turma enraivecida, a gente vê o que fez com o governo, no governo Trump, né? Aquilo que aconteceu no Congresso americano, imagina acontecer numa democracia como aquela. Aqui no Brasil, nós temos uma democracia que é recentíssima. O maior período democrático deste país é este período que nós estamos vivendo agora. Nós nunca tivemos um período democrático tão longo assim neste país. Então,
Não dá para olhar para a nossa democracia e falar como os americanos, temos 200 anos de democracia, não sei o quê. Não, aqui nós temos 30 anos. Né? Nosso sistema de pesos e freios são ainda muito instável. Né? Então, precisamos trabalhar com isso ainda muito. Eu tenho muito medo do que pode acontecer no futuro, viu? Doutor Gonzalo Vecina Neto, o Ministério da Saúde deixou vencer a validade de um enorme estoque de medicamentos, vacinas, testes de diagnóstico e outros itens avaliados em mais de 240 milhões de reais. São 3 milhões e 700 mil itens que terão que ser incinerados. Todo o estoque é mantido em sigilo pelo Ministério, mas o jornal Folha de São Paulo teve acesso a tabelas oficiais lá do Ministério da Saúde com essas informações e o jornal as publicou. A lista contém produtos que seriam destinados a pacientes do SUS, transplantados e com problemas renais, com câncer, hepatite C, Parkinson, Alzheimer, artrite reumatoide, tuberculose, doenças raras e esquizofrenia, entre outras situações. Foi o que aconteceu para a perda de tudo isso, professor Gonzalo? Eu estou... Grande parte da minha vida profissional eu passei fazendo gestão. Eu tenho mais de 40 anos de vida profissional, já dirigi hospitais como o Sírio-Libanês e o Instituto Central do Hospital das Clínicas. Não é pouco. Eu não sou nada humilde em relação a isso. Eu nunca joguei tanta coisa fora. Tem um general lá na DELOG do Ministério que diz que em qualquer supermercado isso acontece todo dia. Se os supermercados fizessem isso todo dia, nós estaríamos numa falência de todos os supermercados. Jogar 230 milhões de reais fora em 2 anos de governo é um tremendo de um abuso, de um desgoverno. Preocupados com comprar cloroquina, azitromicina e essas coisas que não funcionam contra a doença, eles deixaram vencer nos estoques do Ministério da Saúde sem distribuir parte desses medicamentos que estão faltando na rede de assistência à saúde. Medicamentos de alto custo, que não tem explicação para você perder um medicamento de alto custo. Nos sistemas de estoque, nós temos um sistema, o primeiro que entra é o primeiro que sai. E é tudo informatizado. Você sabe o dia do vencimento de cada caixinha que está no seu estoque. A primeira providência, quando você está a 1 ano do vencimento, você já negocia com a empresa para trocar o medicamento, porque a empresa está vendendo o tempo todo o medicamento no Brasil inteiro, ela sabe aonde recolocar o medicamento que está próximo do vencimento. Então, o que o Ministério da Saúde fez foi um crime de lesa pátria terrível. Para um ministério onde faltam recursos, ela conseguiram jogar 230 milhões de reais na lata do lixo. A quem responsabilizar, professor Gonzalo, num ministério que, ao longo desses anos, tivemos Mandetta, Taixe, Pazuello, agora Queiroga, trocas de equipes diversas, enfim. Bem, de início, você tem o DELOG. O Departamento de Logística do Ministério é o primeiro responsável, onde esteve até ontem Dias, que lá foi colocado pelo ex-ministro Barros, atual líder do governo. Então, esse Ricardo é o primeiro responsável. Ricardo Barros. Esse é o primeiro responsável, o que estava na DELOG lá, que foi colocado pelo Ricardo Barros, cuja conta tem que ser alcançada. Tem muita coisa que a CPI levantou das negociatas dele com essa firma de logística que foi contratada. Tem uma firma de logística nessa história aí também, que entrou no lugar do Ministério. O Ministério da Saúde, até 2018, tinha um sistema de logística próprio. Ele terceirizou para essa VTC Log, que é do grupo da Precisa. Então, essas coisas todas têm que ser investigadas, porque aí não tem só o que está por cima, tem muito do que está por baixo e já foi identificado pela CPI. Então, primeiro cara é o cara da DELOG. Depois do cara da DELOG, os ministros que puseram o cara lá. Quem colocou esse cara lá? Foi o Ricardo Barros. Quem manteve ele lá? Mandetta manteve, o
Taixe, que passou pouquíssimo tempo, manteve, e depois Pazuello manteve, ele só veio sair agora com o Queiroga, não por vontade do Queiroga, mas pelas outras coisas que fez. Mas os ministros têm que responder, prevaricaram, para dizer o mínimo, prevaricaram. Né? Então, existiam providências que poderiam ter sido tomadas para diminuir esse prejuízo, como eu já disse, e não foram tomadas. Então, eu acho gravíssimo tudo isso que aconteceu no Ministério. Está acontecendo ainda, infelizmente está acontecendo ainda. Né? Quer dizer, que esse governo não quis comprar vacina, ainda jogou vacina na lata do lixo. É impressionante a incapacidade homogênea, reta desse governo em tudo que bota a mão. O senhor gosta de futebol? Gosta, né? Eu já fui médico de time de futebol, fui médico do Paulista Futebol Clube de Jundiaí. Então, para falar sobre o ocorrido aí no jogo Brasil e Argentina, a FIFA lamentou, vai analisar o relatório oficial, o que foi que aconteceu, quem permitiu que o jogo tivesse início, se havia aquela restrição, o que foi que aconteceu? O Brasil, o Ministério da Saúde editou uma portaria em junho dizendo para entrar no Brasil vindo da Índia, da África do Sul, do Reino Unido e da Irlanda do Norte tem que passar 14 dias de quarentena. Essa portaria foi editada em junho. Uma boa portaria, tinha que ser editada e pronto. Os jogadores da Inglaterra vieram pela Venezuela, chegaram no Brasil e declararam na alfândega que não vieram da Inglaterra, enganaram as autoridades brasileiras. As autoridades depois foram checar os passaportes e descobriram que tinha 4 que estavam nessa condição. Sexta-feira à noite já houve uma conversa com a AFA, falando, olha, tem um problema aqui, não vai poder ficar, nós vamos deportar os jogadores. Não, e tal, deixa disso. Sábado de manhã teve uma reunião entre a Anvisa, Ministério da Saúde e as autoridades. Não vai acontecer nada, tudo bem, não chega aqui e tal. No domingo, mesmo corta-luz, entram dentro do campo, a escalação nós não sabíamos, a vigilância sanitária não sabia qual era a escalação, quando de repente sai a escalação, 3 dos 4 estão em campo. Entra com a Polícia Federal dentro e suspende o jogo. Agora, a Anvisa não demorou para fazer o que tinha que fazer, o tempo todo ela tentou fazer, e o tempo todo a Associação Argentina de Futebol tentou driblar e mentiu, né? E para isso também participaram as autoridades do Ministério da Saúde e da Casa Civil, foram envolvidas nesta tramóia. E se houve atraso, foram destas autoridades e não da Anvisa, que ao frigir dos ovos mesmo, pôs a Polícia Federal para abrir caminho e suspender o jogo. Este país tem poucas leis, tem muita lei, tem lei demais. Essa daqui é uma delas, que foi cumprida, graças à Anvisa. Eu acho que não tem essa história toda, porque esses caras tinham que ser deportados, expulsos do país, com as consequências civis e criminais da expulsão. E a última pergunta para o professor Vecina, vem do Rodrigo Barbosa, mais um Rodrigo com a gente, ele está no YouTube, e pergunta ele pergunta o seguinte, com a terceira dose aplicada da vacina contra a Covid, se há risco de contrair a doença, professor Vecina? O risco de contrair a doença continua, infelizmente, embora, principalmente para os vacinados, é um risco muito menor de morrer e muito menor de ter casos graves. A vacinação ajuda e muito, mas não existe 100% de solução. Professor Vecina, 5 segundos para a sua despedida, a gente caminhando para o encerramento aqui. Muito obrigado, programa que contribuiu para o futuro deste Brasil. Parabéns, Mauro, parabéns ao LPD. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Pela audiência, minha gente. Tchau. Até amanhã.